Buenas tardes. Muito obrigado por estarem aqui. Vou tentar falar meu pobre portunhol, mas penso que é melhor do que português. E agradeço muito o convite de Sustainable Brands e do Urban, que organizou todo o evento. Tive 5 dias de muito prazer em estar em Buenos Aires, caminhando por Palermo, aumentando minha coleção de Matchbox em San Telmo. Comprei vários. E acabei ontem à noite cambiando completamente minha apresentação, porque depois de tantas pessoas falando tanto sobre marketing, as empresas falando, agora os governos, as ONGs, fundações, achei que poderia ser uma oportunidade interessante de tentar ouvir um pouco a própria natureza, sua própria opinião a respeito de sustentabilidade. Vou explicar melhor. Porque, em verdade, tudo começou com meu desejo como estudante de design de produto e design gráfico no Rio de Janeiro, na Universidade Católica, de entender um pouco mais sobre embalagens. E fui provocado por uma professora a respeito de... perguntou a mim se havia pensado na preciosidade e na sofisticação do vientre de minha madre com uma fantástica embalagem. E num primeiro momento eu achei um pouco ousada a pergunta, mas na sequência, com 19 anos de idade, me apaixonei completamente por essa possibilidade e segui olhando para, por exemplo, a atmosfera do planeta como uma super embalagem, ou como as cáscaras de las frutas, como estas mais friendly packaging that we can imagine. Em inglês. Se pudéssemos comparar esta embalagem com o sachê de ketchup, sabes? Isso é fantástico. Ou esta, ainda como brinco que é o primeiro clube social, a monodose, as doses individuais. E, de fato, nesse projeto, entendíamos que eu e um amigo na época, que a natureza tem alguns princípios que usam para desenhar todas as coisas. O primeiro deles é a optimização. A natureza detesta o desperdício. Todo o tempo ela está gastando a menor quantidade de energia e de matéria possível. O segundo princípio é o princípio do ciclo. Tudo que existe na natureza é regido por um ciclo fechado, como Lavoisier, nada se cria, tudo se perde, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Esta língua é complicada. E o terceiro princípio, que é o princípio da interdependência, que é uma lógica básica que conecta tudo a tudo. A vida está organizada em uma grande rede. Quando puxamos um ponto desta rede, toda a rede se move. E quando tive contato com esses 3 princípios e entendi que essa era a maneira como a natureza projetava tudo, comecei a olhar para o resto do curso que tinha pela frente, mais 4 anos, aprendendo a desenhar como um desenhador, desenhando as coisas como os humanos fazem. E entendi que, ao invés de óptimo, nós somos maximum. Nós somos uma espécie muito extravagante. Nós inventamos a limusine. E esta é a limusine de Hummer. É o mais extravagante que é possível imaginar. Em verdade, estive em Rússia ano passado e vi algo mais, que é uma limusine de Hummer dourada, cor de ouro, com os assentos vermelhos, rojos. É a extravagância em forma de coche. Depois, ao invés de pensarmos circularmente com a ideia de que tudo tem que cambiar, que recursos e resíduos são o mesmo, pensamos linearmente. Extraímos matéria-prima, produzimos coisas, consumimos essas coisas por algum tempo e depois jogamos fora num lugar mágico que inventamos, chamado lixo. Aquele pedacito que temos lá na cozinha, que abrimos, jogamos lá o que não queremos mais e esquecemos disso, não temos nenhuma responsabilidade por isso. O fato é que, além de agirmos dessa forma, também não temos a percepção concreta e talvez aí more a maior parte dos problemas que temos em nosso momento e que foram discutidos em todas as falas durante o Sustainable Brands,
que é uma visão fragmentada. Não entendemos de fato as conexões entre as coisas. Pensamos que podemos fazer algo que o impacto será restrito a uma pequena área, uma região, mas em verdade tudo impacta tudo. E esta é uma lei básica que quando infligimos, criamos muitos problemas. Como este, por exemplo. E acredito que, sinceramente, estamos diante de um desafio criativo gigantesco. E que ouvir a natureza para tentar entendermos como podemos reinventar nossa forma de ocupar este planeta, de usar recursos, pode ser um bom caminho. Existe uma ciência chamada biomimicry, ou biomimética biônica, que estudo desde então, há 25 anos, e que leciono na universidade, no Rio, que propõe exatamente olharmos para esta Janine Benyus, que é uma das mais famosas biólogas que estuda biomimicry e que, através de duas palestras em TED, tornou esta ciência um pouco mais popular. E nós tivemos o prazer de convidá-la, Janine, para trabalhar com nós outros em um projeto para a Natura. Desde então tínhamos mantido contato. Mas o fato é que são 3,8 bilhões de anos que a natureza vem desenvolvendo soluções para problemas muito parecidos com os nossos. São mais de 15 milhões de espécies testando e gerando inovações absolutamente fantásticas que podemos usar. Costumo brincar que tem uma grande vantagem aí, que Deus não cobra direitos, não há patente. Pode simplesmente usar, it's free, it's copyleft, it's completely copyleft. E de fato, não somos os primeiros a ter que lidar com problemas de superpopulação. Não somos os primeiros a ter que lidar com um planejamento urbano complicado, complexo. Ou ainda desenvolver sistemas para armazenar informação em grande quantidade. Não somos os primeiros a ter que sintetizar energia de forma inteligente. Não somos os primeiros a lidar com resíduos. Não somos os primeiros a ter que pensar numa maneira de fazer negócio. E aí, penso que ontem, refletindo sobre o que queria falar aqui hoje, pensei que podia ser uma boa oportunidade para dividir com vocês um pouco das ideias que tínhamos, dos insights que temos levantado, tentando entender um pouco como a natureza faz negócios. Porque, de fato, a base de toda a discussão são os negócios. As companhias hoje são mais poderosas que o Estado. Das 100 maiores economias do planeta, 51 são corporações. E um exemplo que me parece muito interessante, um dia estava olhando na National Geographic e me deparei com o case das flores. As flores são uma ideia muito recente na natureza. Tem apenas 100 milhões de anos, enquanto o reino vegetal tem 3 bilhões de anos. Se fizéssemos uma conversão desses 3 bilhões de anos para um ano, as flores teriam sido lançadas no dia 25 de dezembro, há 6 dias atrás apenas. Primeiro, me espantei com esta informação, não sabia que era uma ideia tão recente. Mas depois, uma segunda informação surpreendeu-me mais ainda. Hoje, 90% de todas as espécies de plantas usam flores para se reproduzir. E aí imaginei, como é possível lançar um produto no dia 25 de dezembro e no dia 31 de dezembro, que é hoje, 90% do mercado ser seu? É um fantástico case de marketing e de negócio muito bem sucedido. E tentando entender um pouco o que havia no cenário antes das flores, era um cenário muito monótono. O reino vegetal era basicamente formado por pinheiros, florestas de pinos, e florestas de pinos são pinos, 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 pinos. Um tédio absoluto, ou samambaias. E a natureza detesta tédio, gosta de diversidade. É a base de fortalecimento da vida. Imaginamos, nesse momento, qual teria sido o briefing para os criativos da natureza. E deve ter sido alguma coisa como: guys, o primeiro semestre passou, precisamos de resultado, o ano está acabando, precisamos de bater nossas metas. Tem alguma ideia que possa revolucionar a maneira como reproduzimos os vegetais, porque precisamos de riqueza no reino vegetal. E eles simplesmente tiveram esta ideia. Uma ideia absolutamente brilhante, mas mais do que simplesmente uma solução de design brilhante,
é uma solução estratégica muito rica, porque passa a invitar dois atores que não tinham absolutamente nada a ver com a reprodução dos vegetais, que são os insetos e os pássaros, com estratégias muito finas que encantam especificamente cada cliente. As flores sabem exatamente o que cada cliente deseja. E fizemos um paralelo, como trabalhamos com design, com packaging, com retail experience, paralelos muito próximos de que essas duas estruturas são muito parecidas, usam forma, cor, cheiro, textura para atrair clientes diferentes. Temos dezenas de casos muito específicos e muito interessantes, mas queria apenas dividir um deles com vocês, que é este, que é uma flor que por alguma razão tem apenas um cliente. Quando outros pássaros ou outro inseto chega perto dessa flor, essa flor está cerrada. Quando essa espécie de vespa se aproxima, a flor abre, a vespa entra, poliniza a flor e parte. Mas como toda marca que tem apenas um cliente, é uma grande ameaça. Se esse cliente desiste de você, você tem um grande problema. Então, a natureza desenvolveu uma estratégia muito fina de fidelização desse cliente. Produz um tipo de feromônio que, misturado com o néctar e com o pólen dessa flor, faz com que os machos dessa espécie saiam de lá completamente irresistíveis para as fêmeas. São atacadas pelas fêmeas. E eles voltam, cambeiam, porque querem manter-se assim. É uma estratégia que uma marca de desodorante promete ao mesmo. Não sei se alguém usa Axe aqui, mas o fato é que, mais do que simplesmente aprendermos muito sobre insights de como entregar para os clientes algo muito fino, entendemos que este cenário era o cenário antes das flores, e este é o cenário de uma floresta, a Mata Atlântica, por exemplo, em Brasil, ou em muitos lugares nos Andes, que temos essa variedade absoluta. Entendemos que existia um exemplo incrível de inovação no jeito de se fazer negócios. E que jeito é esse? Porque se pensarmos nos investidores que bancaram os criativos que desenvolveram as flores para incrementar as vendas ou o crescimento do mundo vegetal, este investidor teve um ROI, retorno sobre investimento fantástico. Mais de 8.000 espécies de plantas surgiram depois da invenção e do lançamento das flores. Mas mais do que isso, toda a vida no planeta foi beneficiada pela maneira como as flores entraram no ecossistema vegetal e animal. E nós entendemos que esta é uma forma de fazer negócio que chamamos de valor compartilhado, porque é o mesmo. Quando os pássaros voam nessa formação, sabem que todos juntos economizam 30% da energia para voar mais. E é curioso pensarmos que talvez sem as flores nós não estivéssemos aqui, porque sem flores não haveriam frutos. Sem frutos não haveria um combustível para o cérebro dos primatas crescer e talvez não estivéssemos aqui. Então entendemos que era possível fazer um negócio que era muito bom para um segmento, os vegetais, mas ao mesmo tempo toda a vida no planeta foi beneficiada. O valor estava sendo gerado para todos. E essa acho que é uma inspiração muito, muito positiva e poderosa para imaginarmos o futuro. Porque tínhamos um gigantesco desafio em relação ao futuro. E as marcas, muitas falando aqui, sentem esse desafio e tentam se mover em direções diferentes, tentando entender o que podem fazer para se tornarem marcas comprometidas com o futuro. E o cenário é muito ameaçador. Este número provavelmente já conhecem, mas 75% das empresas que estarão no topo da lista S&P 500 do Standard & Poor's ainda não existem. Estarão lá em 2020 empresas que nascerão de agora até 2020, nos próximos 5 anos. É uma ameaça enorme para as empresas que estão no topo da lista hoje em dia. E o fato é que todas as marcas já sabem disso, e tem uma pesquisa de 2014 do Instituto Acatu, que é um instituto forte de consumo consciente no Brasil, que diz que 83% dos CEOs sabem que tem que fazer algum movimento, mas não sabem qual. E na tentativa de fazer alguma coisa, tentam preencher uma tabela, como esta. Desculpa. Como volta aqui? Lo rojo? Sim. Graças.
uma tabela com a base de criar um departamento de responsabilidade socioambiental, substituir o papel normal do papel reciclado. É muito famoso, muito fácil de fazer, não? Criar uma diretoria de inovação, que normalmente não sabe direito o que vai ser, no meio das pessoas de produto, de comercial, de sustentabilidade. Criar um instituto com o nome do fundador é ajuda muito no karma. Hoje falou sobre karma marketing. É muito bom para o karma da família, que é dona de uma grande companhia. Conseguir certificados verdes ou produzi-los. Todas as alternativas acima. E investir pesadamente em comunicação. Esta é uma cartilha que muitas das empresas estão tentando usar para se tornar empresas verdes. E eu costumo brincar que eu torço para que o futuro não seja verde. Porque um futuro verde é um futuro monótono, monocrômico, como as florestas de pinos, tedioso. É perder a riqueza e a diversidade que podemos ver aqui. Um futuro verde seria algo como assim. É menos do que tínhamos. E sinto aqui, andando, conversando com as pessoas, que ainda existe uma percepção de que este é o caminho. Todos tentando imitar Natura, Patagônia, as referências são as mesmas. É como se na floresta todos quisessem imitar a girafa, porque essa se deu bem, podendo comer as folhas mais altas. Mas é impossível para uma zebra ser uma girafa. E aí está a beleza da coisa, a diversidade. Basicamente, sinto que o problema nasce com o triple bottom line, que criou basicamente as 3 dimensões diferentes, social, econômica e ambiental, que já é muito melhor do que apenas a econômica que usamos por muito tempo, mas que eliminou da lente que as marcas têm que colocar para olhar o mundo, uma dimensão fundamental, que é a essência, algo que só cada marca tem. E penso que temos muitos exemplos para falar sobre isso, mas esse é um exemplo curioso. Nike lançou em 2008 uma linha chamada Nike Considered, que à luz do triple bottom line, economicamente, socialmente e ambientalmente, estavam completamente de acordo. E lançou este tênis. O que acham desse tênis? Gostam? Foi um fracasso retumbante. 6 meses depois estava fora da loja, essencialmente porque isso não é Nike. E as pessoas chamavam de Air Hobbit. Parecia o tênis do Senhor dos Anéis. De fato, faltava cá uma dose de particularidade. Esse era um produto verde. Esse era Nike tentando ser a Patagônia. Está errado. Porque não adianta ser sustentável e ser horrível, como essas coisas, né? Sabe? Esta linguagem sustentável, meio hippie, tudo tem que ser craft. Os crocs são horríveis, independente de onde estejam, mas acá, como? É terrível. Acredito que temos que reinventar a estética da sustentabilidade. Não podemos seguir usando os mesmos materiais porque, senão, isto é uma armadilha para nós mesmos. E acredito que temos que romper dessa maneira. Costumo de brincar com a contradição, a comparação entre soluções que são eco-chatas, eco-boring, e soluções que são eco-sexy. Precisamos de soluções que sejam, ao mesmo tempo, de baixo impacto ambiental, mas de alto impacto sensorial. Precisamos texturas, precisamos cores, precisamos contemporaneidade. Não queremos ser hippies. As empresas têm que entender que é possível ser sustentável e, ao mesmo tempo, contemporânea, moderna. É uma nova linguagem, é um novo paradigma. Se olharmos para a natureza detesta, como disse, a monocromia. A natureza é policrômica, é multicolor. E, em verdade, cada marca tem que encontrar a sua própria cor nesse futuro. E, basicamente, isso é um processo de mergulho interno, porque, de fato, o que mudou? Quando pensamos no processo evolutivo, quando olhamos para Darwin, teoria da evolução das espécies, seria tão melhor falar em português.
sem esse sotaque ridículo. Eu vou tentar, continuarei. Mas Darwin identifica que, basicamente, uma espécie, diante de um desafio evolutivo, tem uma mudança de cenário e essa espécie tenta se adaptar a esse cenário. Este é basicamente o desafio evolutivo que qualquer espécie tem. E o fato é que o cenário mudou, as empresas produziam coisas, nós éramos consumidores. Consumidor é um lugar muito pouco para nós outros. Somos seres humanos. Não queremos ser identificados como consumidores classe A, B, consumidores classe C, D, 18, 24. Isso é uma redução de nossa existência. Parece que somos cupins, que estamos aqui. Cupins? Existe essa palavra? Termites. Like insects? Termites. Cupins que estamos aqui apenas para comer, para consumir. Prefiro desfrutador. E nesse processo, as empresas terão que rever sua... primeiro, olhar para o contexto, entender o que mudou, entender as novas demandas das pessoas, do planeta. Zeitgeist está clamando, pedindo novas coisas, não mais bugigangas, que vem... A nova geração não quer mais saber de consumir. As marcas têm que entender como espécies, se querem evoluir, se querem seguir evoluindo, porque é um enorme desafio evoluir. Na maioria das vezes não dá certo. E por isso temos aquele número que 75% das empresas que estarão no topo da SP500 em 2020 ainda não existem, porque serão novas espécies que surgirão, já à luz dessa nova realidade. E depois dessa reflexão, de entender o que há no cenário pedindo, tem que mergulhar em sua essência para entender se tem algo que tem ressonância com este cenário. Eu costumo fazer um paralelo de uma pessoa que fabricava ferraduras. Ferraduras para cavalos? Para cavallos? No início do século XX. Se este homem não olhou para o cenário, para o Zeitgeist, e entendeu que as pessoas iriam parar de usar cavalos para se locomover nas cidades, e se na sequência não mergulhou nas suas competências essenciais, no que lhe faz único, e entendeu que mais do que um fabricante de herraduras, era um metalúrgico, e que poderia cambiar apenas o molde e passar a fabricar peças de carro, ele foi extinto como espécie. E esse, penso que é o desafio das companhias. Esta frase de um consultor famoso: onde cruzam meus talentos e paixões com as necessidades do mundo, lá está o meu lugar. É uma frase de Aristóteles, muito sábio. E de fato penso que esse é o encontro. Competências essenciais em ressonância com o contexto dão o novo propósito. E esse propósito tem uma força enorme que nos ajuda a criar marcas vivas. Nós em Tátil acreditamos que as marcas vivas são as marcas que conseguem se manter em ressonância com as pessoas, generando valor para as pessoas e cambiando o tempo todo. É uma via uma calha de mão dupla o tempo todo. E acima de tudo, se tem um propósito que é a única força possível para integrar as competências que existem, os skills que existem dentro da companhia. Porque sem integração, sem juntarmos as pessoas do marketing, de logística, de produção, realmente pensando juntas, diferente do que hacemos hoje, com o nosso pensamento fragmentado, separamos todos. E aí, quando pensamos nas pessoas de produção, e as pessoas de produção olham para as pessoas do marketing e dizem: oh meu Deus, lá vem os marqueteiros com problemas para mim, para resolver. O desafio é tão grande de reinventar as entregas das empresas, que apenas com conexão de saberes, trabalhando realmente com a soma de competências, se teremos mais chance de sair do outro lado, de conseguir de fato evoluirmos como empresa. E o propósito é a única ferramenta, o único fio que pode tramar toda a gente e especialmente garantir que a empresa viva, a marca viva consegue equilibrar metas de longo prazo e demandas de curto prazo. Porque isso também tem uma tensão muito grande nas empresas. Depois, atrai e mantém talentos. Porque penso que este é um dos maiores problemas que as grandes companhias têm hoje, é manter os jovens que estão muito mais interessados em empreender, não estão mais interessados em ficar 20 anos trabalhando numa empresa para ser diretor, para poder comprar uma casa na praia.
Esse não é mais o desejo dos jovens. Eles usam Airbnb, querem dinheiro para viajar e aprender, querem ter mentores dentro das companhias. Então, sem propósito, sem uma nova conexão com o Zeitgeist, as empresas não mantêm os jovens. As marcas vivas são protagonistas na construção de um futuro desejável. Porque penso que, de fato, as marcas, as companhias têm uma responsabilidade de assumirem um protagonismo na construção do futuro. Não por bom mocismo, não porque são melhores do que ninguém, não por filantropia, mas primeiramente para garantir a própria sobrevivência das companhias. E quando pensamos em natureza, o instinto de sobrevivência é o mais forte driver que a natureza inventou. Então penso que quando a faca estiver de fato no pescoço, ameaçando as vendas e etc., as companhias farão os movimentos mais sérios que ainda não fizeram. Fizeram na superfície, aqui e ali, umas mais, outras menos, mas o esforço final, talvez como a destruição criativa que citaram aqui, que Schumpeter define muito bem, é um movimento que acontece apenas quando a vida está ameaçada. Então, eu penso que as empresas terão que, de fato, fazer esse movimento para serem protagonistas na construção do futuro, gerando valor para todas as pessoas. Era isto. Muitas graças.